E eu vou te mostrar como funciona a interface aqui dessa ferramenta que é o Obsidian. E como ela é simples e fácil de você conseguir navegar. Basta simplesmente entender o que cada ícone quer dizer. Aqui é um cofre que está totalmente limpo, ou seja, não tem plugins, então todos os ícones que tem aqui são ícones originais de quando você começa a utilizar a ferramenta. Eu quero começar aqui pelas barras laterais. Por quê? Essas barras laterais aqui, elas podem colapsar, ou seja, você pode minimizar elas ou, como está escrito aqui, recolher. Então eu consigo, quando eu quero ter algo mais clean, por exemplo, eu quero escrever uma nova nota e não ter nenhuma outra informação visual, eu posso recolher essas notas, essas abas aqui. Então o que acontece? Né? Na aba direita nossa, em cima nós vamos ter os links que são inversos e os links de saída de interface. Isso aqui, quando a gente tiver um documento com links, eu vou mostrar para vocês como funciona, mas basicamente a gente vai mostrar quais são os links que direcionam para essa nota e quais links essa nota direciona para eles, links de saída. Aqui você vai ter todas as etiquetas que existem. Nesse caso aqui, como ela é um cofre novo, ainda não tem nada. E aqui você vai ver daí um sumário. Até eu vou abrir uma nota aqui para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, essa nota aqui, que é a nota de cola aqui dessa aula de interface, tem aqui já alguns títulos que eu deixei aqui para a gente poder analisar. Que nem tem esse título ícones aqui que eu vou mostrar para vocês o que é cada um desses ícones que está na lateral aqui do lado. Só que a gente ainda aqui não tem hashtags e não tem links de volta e ida. Então eu vou abrir aqui o meu cofre pessoal para vocês darem uma olhada em como é que isso funciona. Bom, aqui é o meu cofre pessoal, aqui tem as minhas pastas, as minhas organizações, aqui já tem bastante arquivos, né? Já tem, por exemplo, se eu pego aqui o mapa de gráfico, e esse é o ícone do mapa de gráfico, vocês conseguem ver que já tem bastante ideias conectadas. Pode ver que aqui também no meu tem muito mais ícones do que naquele ali inicial. Por quê? Porque o meu eu já personalizei, eu já adicionei vários plugins, eu já adicionei várias abas que são pessoais minhas, eu integrei, por exemplo, com o Google Calendário. E só que o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso aqui. Ó. Vou pegar aqui, vou abrir aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Esse reloginho mesmo aqui, por exemplo, é um plugin adicional que eu adicionei da comunidade. Quero mostrar para mim os arquivos recentes. Né? Vou abrir aqui o da mente lendária, porque tem bastante links nesse arquivo. E aqui vocês vão ver que eu já consigo aqui, ó. Aqui é o sumário, pode ver que ele está bem maior. Aqui tem tags, essas aqui são as tags que existem dentro do meu cofre. E aqui tem os links de linkagens que são externos, backlinks, e os links internos que fazem ir para algum lugar. Então, eu abri essa nota aqui para mostrar para vocês como funciona essa aba aqui, né? Num cofre que tem informações. Deixa eu voltar para o nosso cofre lá. A ideia minha aqui é mostrar para vocês um cofre realmente menor, porque aqui realmente tem muita informação. Então, nesse cofre aqui, que é o nosso cofre da sua mente lendária, que é o cofre que a gente vai trabalhar, ele está limpo, né? Então, vocês vão ver que a interface dele, diferente do meu, que tinha um monte de ícones aqui, está bem menor. Então, vamos lá, a barra da direita a gente já explorou. Na parte inferior dela, vocês vão encontrar informações como quantas palavras existem, quantos links inversos existem e quantos caracteres. Existem plugins aqui ou configurações que vocês podem fazer que mostram outras informações. Por exemplo, você pode ter uma informação de qual versão do ChatGPT está configurada, você pode ter informação, como tem lá no meu, de quanto tempo demoraria para ler esse texto. Então você pode depois personalizar toda essa barra aqui. Você deve ter visto que a minha barra da direita ela está diferente dessa aqui. Porque uma coisa que você vai notar é que você pode personalizar muito, muito, muito a ferramenta como você quiser. E isso acaba virando, às vezes, um problema. Por quê? Porque ela permite, basicamente, que você possa fazer qualquer coisa nela. Inclusive, ela é baseada, como eu já falei em outra aula, em HTML, CSS e JavaScript. Ou seja, é uma linguagem de programação que, se você tiver aqui uma ideia do que você pode fazer com isso, você consegue editar e deixar da forma como você quiser. Então, por isso que é importante você fazer as alterações com bastante atenção, porque senão eu já vi casos de pessoas que deixaram tão bagunçado que resolveram começar do zero. Então, por isso eu aconselho a tomar cuidado só nas alterações que você fizer para não virar algo que você vai se arrepender depois. Por isso que eu até já estou fazendo aqui
numa versão mais limpa, assim eu mostro para vocês do comecinho as configurações e quais eu indico, depois de ter testado várias configurações diferentes, ter testado vários plugins, eu vou ajudar vocês a navegarem nesse mar de informações de uma maneira mais assertiva. Então aqui do nosso lado direito, para a gente completar, porque a gente viu já a barra da direita, agora a gente vai ver a barra da esquerda, e aqui basicamente é onde você vai ter, assim como no computador, a gente tem aquela nossa barra lateral, seja no Windows, seja no Mac, de arquivos, é a mesma ideia. Então na barra lateral aqui, basicamente, a gente tem uma pasta de Explorer, uma pasta onde a gente pode explorar arquivos. Aqui são os arquivos que eu criei já, a mente lendária que é o nome do cofre, e tem 3 arquivos, são as aulas que eu vou gravar aqui para vocês hoje. E eu botei as notas aqui para se eu quisesse ter uma colinha, eu tenho aqui essas informações já abertas. Então, aqui inclusive o que eu estou falando para vocês é isso aqui, ó, das janelas. Então, se você quiser aqui, por exemplo, dentro dessa área, você pode sincronizar, você pode ordenar. Então, eu posso ordenar de A a Z ou de Z para A. Eu posso botar também por tempo de criação. O Obsidian automaticamente ele coloca no arquivo o tempo dela de criação, o dia de criação. Então, se você vier aqui, você vai conseguir configurar também por data que foi criado. Então, isso aqui é bem bacana caso você esteja procurando alguma coisa. Só que o que a gente mais utiliza no Obsidian para fazer buscas, e é muito poderoso, é o search dele. Porque no search eu consigo buscar de várias maneiras. Eu vou gravar uma aula específica sobre a busca para vocês, mas basicamente você consegue buscar os arquivos aqui só digitando. Então, se eu digitar atalhos, por exemplo, ele já vai me trazer tanto no contexto de nota, do título da nota, como também no contexto do arquivo. Então, pode ver que ele busca dentro do arquivo. E essa é a ideia realmente do Obsidian, é você nem precisar de pasta se não quiser. Eu conheço muitas pessoas que utilizam essa ferramenta de maneira avançada e não criam pastas. Eles jogam tudo aqui porque eles utilizam a busca. Você pode utilizar também o Command-O, o Command ou Ctrl-O, e a gente vai ter uma aula de atalhos, eu vou mostrar isso aqui para vocês com mais detalhes, todos os atalhos que eu gosto de utilizar, mas o Command-O, o Ctrl-O é o Open, né? O abrir, é encontrar o arquivo. Então, se você digitar aqui também, ele também vai encontrar. Por exemplo, atalhos, eu vou botar aqui interface, vou botar aqui janelas. Ó, aqui é sempre o título da nota, diferente do buscar lá. Então, por exemplo, eu digitei janelas, ele não buscou dentro de interface. Ele só busca o nome da nota. O que eu gosto de usar muito esse Command-O? Eu gosto muito de utilizar ele quando eu vou criar uma nota nova, porque às vezes quando você tem muitas notas, você não lembra mais o nome das notas que você criou, e às vezes quando você vai criar uma nota, você acaba duplicando, criando 2 notas com o mesmo nome ou nome similar. Então eu gosto de, sempre que eu vou criar uma nota nova, eu aperto, em vez de Ctrl-N ou Command-N, eu aperto Ctrl-O ou Command-O para poder criar essa nova nota, porque assim eu já busco e eu vejo se ela não existe, no Enter, criei a nota. No caso eu vou excluir ela aqui. Aqui você pode clicar com direito para fazer a exclusão ou simplesmente selecionar ela para apertar Delete e excluir. Vamos lá, continuar aqui nessa aba aqui. Além disso eu consigo expandir ou não, aqui são as pastas, no caso como eu não tenho pasta, não está expandindo. Mas eu vou criar aqui uma pasta. Para criar uma pasta é só clicar nesse ícone aqui, nova pasta. Aqui vai ser uma pasta teste. E aqui eu posso jogar itens dentro dessa pasta. E eu não preciso ficar num nível, eu posso ter 2 níveis. Aqui vai ser outra pasta teste. E aqui eu quero criar uma pasta aqui dentro. Então eu vou criar uma pasta aqui dentro chamada pasta filho. Que seria uma pasta interna. Deixa eu botar, agora eu arrasto a pasta e jogo ela aqui dentro, agora ela está dentro, eu posso jogar um arquivo aqui dentro. E isso aqui funciona para isso aqui, ó. Esse botão aqui expandir, ele simplesmente abre todas as pastas que você tem na hora ou fecha todas. Eu vou abrir aqui de novo o meu, que já está bem grande, para vocês poderem ver isso na prática funcionando. Então aqui está todos os meus arquivos, se eu clicar aqui, ó, vai abrir tudo. Então todas as pastas abertas, eu clico aqui, fecha todas as pastas. Aqui ainda é meu ambiente, digamos, de laboratório de testes. Eu vou mostrar para vocês qual que é, na minha visão, a melhor referência. Normalmente, esses aqui, por exemplo, eles foram testes que eu fiz, mas eles não são arquivos que eu utilizo. Eu utilizo 3 pastas: anotações, recursos e projetos. No meu caso, projetos, eu estou só com Vida Lendária, que é o projeto principal. Mas isso a gente vai falar lá no módulo de
organização, que é o modo de cristalização. A gente vai falar mais na frente lá sobre isso. Agora, realmente, a ideia aqui é vocês focarem nessa interface básica aqui. Então, beleza. Agora vocês já entenderam como funciona aqui. Criação de pastas. Aqui seria a criação de notas. Você pode clicar aqui ou apertar Ctrl N ou Command N. Deixa eu excluir, não perguntar novamente. Inclusive, agora que eu já excluí, deixa eu até falar sobre isso para vocês, porque assim, o Obsidian das configurações, na próxima aula que a gente vai falar sobre as configurações, eu vou mostrar que existe uma possibilidade de você armazenar essas notas excluídas, ou seja, não deletá-las completamente, mas também ele consegue ter um controle de versão. Então você consegue voltar algumas versões da nota caso você tenha feito uma alteração que você não quer mais. Nós vamos entender agora, para a gente finalizar, essa barra lateral aqui. Aqui na lateral, você vai ter alguns ícones de interface. Tem esse aqui que é abrir a troca rápida, que basicamente você vai conseguir entrar em alguma nota de forma rápida. E é basicamente muito parecida com o Command O. Então, se eu digitar aqui, ele vai buscar. Se eu der um Enter, ele cria. Então, é basicamente o Command O que eu já tinha mostrado para vocês. Aqui é a visualização de gráfico, é onde você começa a ver as notas se conectando, que eu tinha mostrado para vocês na aula anterior também. Aqui é criar um novo Canva. O Canva eu vou criar uma aula para vocês lá dentro do Obsidian lendário, que vai ser um módulo um pouco mais avançado. Por quê? Aqui você consegue conectar ideias, fazer um Canva muito legal. Eu vou mostrar para vocês o que eu criei no meu já. Esse aqui é o meu Canva. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o Canva do nosso curso aqui dentro. Tipo assim, possivelmente quando você estiver olhando, pode ser que alguma coisa aqui já tenha alterado em relação a essas aulas. Mas basicamente, isso aqui é um Canva. Ou seja, cada caixinha dessa aqui, eu consigo trazer ou uma nota nova, adicionando no cartão, ou eu consigo indexar informações de outras notas. E daí você consegue conectar, você consegue ligar como se fosse quase um mapa mental, mas não é um mapa mental, é um Canva. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes lá no Obsidian lendário também como criar mapas mentais, como criar canvas mais avançados de desenho. Mas aqui, vou voltar aqui no nosso, aqui é isso, é o Canva. Eu não aconselho vocês a fazerem agora o Canva. Primeiro, dominem os fundamentos, dominem o básico, o essencial do Obsidian para depois avançar. Aqui você pode criar uma nota que vai ter a data do dia. É muito considerado isso aqui para a parte de journaling ou alguma coisa assim. Até se você estiver utilizando essa metodologia Zentrocasting, você pode utilizar ela também assim, mas eu não aconselho. Vamos deixar mais para frente. Por enquanto, simplesmente ignora esses ícones aqui. Tem esse aqui de inserir modelo, você vai ter que criar um modelo, eu vou criar também uma aula para a gente falar sobre modelos, mas basicamente o modelo você vai ter uma formatação de nota pronta para quando você começar a escrever, você já ter isso já pré-formatado. Deixa eu mostrar para vocês também, porque eu gosto de mostrar aqui para vocês já irem entendendo. Por exemplo, eu criei aqui um modelo de aula, ou seja, quando eu vou criar uma aula nova para vocês, eu aperto aqui o meu atalho para mostrar o template e ele já vai me trazer isso aqui pronto. Eu criei também, aqui dentro de recursos tem templates, os templates que eu criei um template de livro também. Então, assim, eu crio vários templates que fazem sentido. Eu tenho um template de chamadas, quando eu faço uma reunião com alguém, um template de pessoa, quando eu vou escrever sobre alguém. Então, eu tenho vários templates que eu vou criando que facilitam depois para eu poder organizar aqui e já ter uma base, digamos assim, para poder começar dele, né? Então, essa é a função aqui dos modelos. E aqui, paleta de comandos, é o Command P ou Ctrl P. Você vai ter todos os comandos existentes aqui dentro do Obsidian. Tipo assim, intercalar entre as abas, desfazer, salvar arquivo atual. O Obsidian ele salva as coisas de forma automática. Ou seja, se eu escrever aqui dentro eu criar uma nova, teste, e escrever teste aqui, eu não dei Ctrl S, tá? Se eu clicar aqui em revelar no Finder, ele vai revelar para mim esse arquivo dentro do meu Explorer, dentro do meu Finder, que é o Explorer do Mac. E aqui está já a nota. Essa nota está aqui, se eu clicar aqui e abrir ela. Então, se eu abrir ela, está aqui, teste. Título está teste, aqui o nome está teste. Então, assim, essa é basicamente o Obsidian, ele é essa pasta. Por exemplo, a sua mente lendária, que é esse cofre que a gente está, é uma pasta com arquivos escondidos aqui que tem as configurações. Então, assim, não é só uma pasta, é uma pasta, mas com uma função especial. E isso que torna ele tão mágico, porque todos os arquivos são seus, todos os arquivos estão aqui. Deixa eu fechar tudo aqui. Então, deixa eu
excluir essa aqui também, que a gente não quer saber dela, e deixa eu remover essas pastas aqui. Sobre as pastas, eu aconselho vocês a, por enquanto, não criarem pastas. Por que não criar pastas, Alan? Porque vocês vão aprender na metodologia como fazer isso de uma forma mais eficiente. Porque se vocês começarem a criar um monte de pastas agora, depois vai ficar difícil de organizar. Então, por enquanto, não crie pastas. Só crie as suas notas aqui e pode ir conectando elas aos poucos, que também a gente vai ter aulas específicas sobre isso. Para a gente finalizar aqui, o Obsidian tem uma função também de eu fazer uma marcação, ou seja, eu posso marcar aqui as notas que são... Quando eu tenho muitas notas, isso às vezes ajuda. Eu posso clicar aqui em Bookmark, marcar ela, posso botar um título aqui para ela, ou o mesmo título, só salvar. E daí, quando eu clicar aqui, vai ter todas as notas que eu marquei. Posso daí criar pastas aqui. É uma forma, às vezes, por exemplo, assim, se tem uma nota que você costuma abrir ela de forma recorrente, às vezes compensa você fazer essas marcações para poder ter uma facilidade de encontrar ela depois. Mas como eu falei, o buscador dele é muito completo. E você dificilmente vai ter essa necessidade de ficar tentando encontrar. Aqui embaixo, a gente vai ter daí as configurações, ajuda, que basicamente vai abrir aqui o site dele, o Discord, o fórum. E aqui dentro do Discord você tem o fórum em português também, onde você consegue conversar com as pessoas lá. Tem o fórum oficial, só que a maior parte do conteúdo dele está em inglês. E tem o site oficial de ajuda em português também, que eu já mostrei em algumas aulas aqui para vocês. Aqui eu tenho abrir outro cofre, eu posso criar cofres e sincronizar ele se eu quiser, ou com a ajuda do Obsidian, né, que daí é pago, ou eu utilizo o Google iCloud ou o Google Drive. Mas basicamente essa é a interface aqui do Obsidian. Ele é uma interface que é simples, e a principal, talvez, que eu não tenha falado tanto assim para vocês, é essa interface do meio aqui, que basicamente você vai ter a sua área de formatação, né, do seu texto. Você tem aqui as setas avançar e voltar como se fosse uma página na internet, por exemplo. Como funciona isso? Por exemplo, eu estou nessa aqui. Se eu clicar em atalhos, eu fui para outra. Se eu quiser voltar para ela, eu clico aqui. E aqui eu posso marcar, aquele bookmark, eu posso marcar aqui nela. Escrevo aqui qual vai ser o nome. Aqui eu tenho a opção de... Aqui eu estou no modo visualização agora. Eu não consigo editar. Para alterar entre esse modo, é só clicar aqui, ou vai ter o atalho que é Ctrl+E ou Command+E, você consegue alterar entre esse modo visualização ou edição. Eu não vejo muito por que ficar alterando para o modo de leitura, a não ser que você, por exemplo, vá ler sobre isso e não quer que tenha um risco de fazer alguma alteração. Se não, deixa nesse modo de edição aqui, porque ele já está configurado para o modo live, ou seja, você faz fazer uma edição aqui de marcação, quando você escreve, ele já configura e já mostra no estado como vai ficar. Então tem essa necessidade. E aqui você vai ter as configurações do arquivo, as mesmas que você tem quando clica aqui com direito, basicamente. Você consegue mesclar o arquivo com outro, você consegue exportar ele como PDF, você consegue abrir numa nova aba. Inclusive, se eu clicar aqui, por exemplo, dividir para a direita, eu consigo daí trabalhar. Isso é muito, eu gosto muito de utilizar essa função. Eu consigo daí trabalhar, por exemplo, com duas notas separadas, uma e a outra, porque daí eu consigo fazer, às vezes, a comparação. Às vezes eu estou traduzindo, estou fazendo o resumo de um livro, eu tenho algumas informações de um lado, eu quero ter outras informações de outro, eu consigo daí trabalhar com duas notas abertas também. E eu ainda posso, se eu quisesse, deixar isso para baixo, ou seja, se fizer sentido para mim ter a aba embaixo, eu consigo daí trabalhar com 3 ou 4, ou eu posso simplesmente fechar aqui e trabalhar com uma, deixa eu clicar aqui de novo, com uma só embaixo. Então, depende da tela, ou como você prefere trabalhar, você consegue organizar isso de maneiras diferentes. Eu vou fechar aqui. Inclusive, tem um sistema de abas aqui, né? Então, por exemplo, aqui, se eu clicar em configurações básicas, se eu apertar Command ou Ctrl e clicar numa aba, ele já abre para mim numa nova aba. Se clicar em um arquivo, né? Ele sempre vai abrir daí em uma nova aba. Às vezes, o que acontecia muito comigo no começo é que eu ficava clicando e ficava substituindo a aba que eu estava e eu tinha que ficar clicando e voltar. E depois eu comecei a usar isso. Eu aperto o Command ou Ctrl, ele já vai abrindo uma nova aba para mim, fica mais fácil daí de só transitar. E é aquela coisa, ou Ctrl ou Command, você apertando 1, 2, 3, 4, você vai navegando nas abas sem precisar usar o seu mouse ou o seu trackpad. Eu prefiro o máximo possível utilizar teclado, e inclusive a próxima aula eu vou falar, numa das próximas aulas eu vou falar sobre atalhos para vocês, por quê? Porque atalhos te deixam muito mais rápido. Tu ganha muita velocidade quando você utiliza os atalhos. Então a gente vai ter uma aula onde eu vou mostrar aqui para vocês os meus atalhos preferidos,
os atalhos que eu mais utilizo no dia a dia para vocês ganharem mais velocidade. Então, basicamente é isso, né? Aqui você vai ter várias opções que você pode depois explorar, que fazem bastante sentido e que ajudam bastante, mas, como vocês podem ver, essa é a interface aqui do Obsidian. Ela é uma interface que eu acredito que ela é limpa, ela não é tão complexa, mas é importante sim que você consiga pelo menos entender esse começo para ir se acostumando. E eu tenho certeza que à medida que você for utilizando, vai cada vez mais fazer sentido cada coisa. A ideia dessa aula aqui era realmente te dar uma visão geral sobre cada ícone, sobre cada aba, sobre como ele funciona, para que você possa navegar e utilizar o máximo desse recurso que é tão incrível que é essa ferramenta. Eu acredito que quando você entende melhor a ferramenta, você consegue extrair muito mais dela e consegue utilizar de uma maneira muito mais inteligente. Por isso, eu acho tão importante vocês entenderem o que eu acabei de passar aqui. Entender como é que funciona cada parte daqui da interface. Beleza? Então tá ok. É o modo escuro e o modo claro. A gente está aqui no modo escuro e eu vou mostrar para vocês como é fácil aqui em aparência trocar depois. Aqui, ó, no modo claro, eu tenho ele em branco. E daí vai ter janelas, que eu já mostrei aqui para vocês como expandir. E tem a hora agora da mão na massa, que é ter um nome para sua nota aí, escreva sobre ela, escreva sobre esse conteúdo que você acabou de ver aqui, crie um link para ela para outro lugar também, altere esse modo de visualização para você ver a diferença, se você vai preferir ele claro ou vai preferir ele escuro. E deixe aqui nos comentários, aqui para os outros alunos também, o que faz sentido para você, o que você gostaria, de repente, de organizar, ou os temas que você gostaria de ver aqui, beleza? Até mais.